Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o Bate-Papo Literário de hoje recebe uma pessoa que construiu passo a passo uma história de superação, inclusive de leitura e escrita, tornando-se palestrante na área comportamental e escritora. Incentivadora das artes e contadora de histórias, há mais de 15 anos ela trabalha com jovens em escolas de nossa região. E no próximo dia 16 de outubro, ela lançará o seu primeiro livro infantil, A Casa de Lata Quadrada, uma história que fala sobre o amor de uma menina por uma casa diferente. Estou falando da minha amiga, palestrante e escritora Edila Zin. Tudo bom, Edila? Tudo ótimo. Ai, guria, é uma felicidade estar aqui. É muito bom te receber aqui novamente, Nossa, né? Eu nunca imaginava. Freguesa aqui e agora? Sonhos, mas por conta dos filhos, agora por conta da minha arte, né? Eu estou muito feliz. Né? Que surpresa bom. E feliz. Que bom, fico muito contente. Eu também. Bom, tu sabes disso. Uhum. E eu falei na abertura que essa questão da construção passo a passo, né, dessa superação e muito relacionada na questão da leitura e da escrita. Conta pra gente como é que foi essa tua história de superação. Na verdade, eu ontem, inclusive, encontrei a minha professora primária, a dona Dione, e ela me falou que as minhas redações eram, assim, sempre muito cheias de histórias. Eu gostava de escrever e ela adorava ler. Só que isso eu não me recordava disso, porque eu comecei a me dar conta depois da conversa com ela que esse problema que tu narrou ali no início, né, que dessa superação, eu acredito que está muito ligado à convenção do que os outros vão pensar. Porque gostar de escrever eu sempre gostei, mas eu tinha muito medo da avaliação dos outros, né? Eu tinha muita insegurança de escrever algo que não estivesse correto, de escrever algo que não tivesse um bom entendimento. Então, durante aquele tempo que eu era criança e que eu gostava de escrever, mas depois, assim, uma que eu não tinha estímulo, né? Mamãe e papai não tinham essa cultura, não tinham cultura da leitura em casa, não tinham a leitura da escrita, né? A mamãe sempre nos incentivava a estudar muito, mas não era assim uma coisa, hoje nós vamos falar sobre livros, não. E também está muito ligado, Renata, com as pessoas que você convive, né? Eu cheguei a essa conclusão agora, porque no meu segundo casamento eu tive exatamente essa grande mudança. Quando o Alexandre casou conosco, eu tinha acho que uns 20 livros do Círculo do Livro. Sim. Né? E o Alexandre, quando ele chegou, ele achou a nossa biblioteca muito pobre. E ele disse para nós que uma vida se fazia através da compra de livros, né? Através da construção de uma grande biblioteca. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu pensei assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro para comprar livro, como é que eu vou construir essa biblioteca? Só que o Caio e a Marina, né, eles eram muito estimulados, eu tinha muita vontade que eles tivessem um amor pela leitura que eu não tive. Que interessante, né? Que é aquele sonho de mãe, né? Já que eu não consegui, pelo menos eu vou tentar passar isso para os meus filhos. Isso é muito bacana, o que eu né? fiz, que acho que é um crescimento. A minha literatura em casa desses 30 era a literatura de adulto. Mas de infantil eu tinha muita coisa, porque eu comecei a comprar os livros quando eu estava grávida. E eu lia para o Caio e para a Marina enquanto eu estava grávida, porque eu queria que eles já gostassem, né, de histórias. E depois, na hora que eu chegava do trabalho, à noite, dava o banho. Uma coisa assim que eu sempre tomei esse cuidado muito grande de dar o banho, dar a dedeira e ler um livro, né? E ler um pouquinho. Que é um hábito também, né? Que é um hábito, vai se criando, exatamente. Tanto é que o Caio é um devorador de livros e a Marina, por muito tempo, ficou na 43ª página, acho que uns 10 anos de um livro e não saía daquilo. Empacou ali, não saiu mais. Empacou até que, de repente, também, né, eu vi desabrochar e foi lindo, porque a Marina era, assim, uma luta constante. E o Caio não, ele tinha assim, e o Caio tinha uma facilidade e gostava muito dessa questão da literatura que tinha muita fantasia, e ele contava as coisas para mim, ele é vidrado em dragões, e eu mergulhava nas narrativas do Caio. Sim. E o Caio também, ele sempre dizia, eu vou escrever um livro, eu vou escrever um livro, e eu achava aquilo assim fascinante, eu imaginava assim,
o dia que, imagina, né? Ter um filho escritor, eu acho que eu vou sucumbir de tanta alegria, eu imaginava. Porque parece que é uma coisa tão surreal, né? Não. Porque eu também, meus ídolos são escritores, parece que tava tão longe de mim. Nossa, daí eu dizia assim, meu Deus, um filho escritor, eu pensava comigo, né? Mas mãe, jamais isso me ocorreu. Jamais. Olha, eu falo com toda franqueza aqui para você. Eu nunca imaginei que essa virada na minha vida fosse acontecer. Edila, mas antes então de você ser escritora e começar com as suas crônicas, né, você já era palestrante. E quem faz palestra escreve muito, né? E tudo isso é interessante, a tua pergunta é excelente. Porque assim, muita gente dizia assim, Edila, por que tu não escreve um livro da tua vida? Por que tu não escreve um livro da vida dos teus filhos? Por que tu não escreve um livro contando a tua história? E eu fiz, né? Eu comecei a escrever um livro sobre afetividade e resgate de valores dentro da minha história de vida. E eu me lembro que quando cheguei na página 70 ali, eu achei aquilo tão chato, eu disse... mas para que eu vou contar a minha história, né? Aí abortei aquilo, ficou lá e dessas 70 páginas surgiu a minha primeira palestra. Afetividade e resgate de valores, onde eu abordo as questões assim, né, dessa questão lá da minha casa, dessa afetividade, desse amor, o que deu certo, o que eu errei, o que eu acertei, porque na verdade criar filhos de exemplo para muitas pessoas. Não tem nenhuma receita, né? Então a gente vai... Cada um tem a sua história e você pode passar a sua história e a pessoa se identificar ou não, enfim. Aí, claro, daí com isso também, eu comecei a estudar aos 38 anos, eu vim aqui para a Unisul fazer o meu curso de Relações Públicas. Depois eu voltei para fazer publicidade e propaganda, e daí já mais mergulhada na questão da leitura, né? Eu era uma das pessoas da sala que daí já estava conseguindo ler bastante por conta desse incentivo do Alexandre. E quando eu fui fazer a administração e a minha pós-graduação, aí eu já começava a escrever com mais facilidade, porque no início era torturante. O meu primeiro TCC eu quase cheguei para o hospital, porque eu queria que a minha orientadora, e eu escolhi a mais rigorosa, que é a Terezinha, que todo mundo dizia, e eu disse, eu quero ela. E aí a Terezinha me ajudou, eu desenvolvi um TCC assim, com muito sofrimento, mas assim, ganhei um 10 e fui muito elogiada. Mas é um aprendizado, né? E aí aquele ali foi o meu primeiro bloqueio, assim, que eu superei. Depois veio o segundo, que o Alexandre ainda me ajudou um pouco, e depois no terceiro ele disse, não, agora tu vai caminhar com as tuas pernas. Assim aconteceu com as crônicas. Toda crônica eu tinha aquele medo, né, de, será que tá legal? Pedia para ele avaliar, pedia para o Caio. E aí, por fim, os dois, mamãe, o Caio, né, tá na hora, e o Alexandre dizia, nem vou olhar mais. Joga. E foi aonde a Ivana do Clique RH, muito querida, muito gentil, ela abriu espaço e ela disse, Edila, eu tô precisando de uma parceira. Eu disse, eu? Sempre, né? Legal, sempre assim, com aquela coisa de, eu... É engraçado que a gente fazia palestra e dizia, não, você tem que se motivar, e na hora que chegava para... Engraçado, como a gente se cobra, né? Edila, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Quando a gente voltar, eu quero que tu me digas como é que surgiu essa ideia do primeiro livro. Ok. Tá ok? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta no nosso bate-papo literário e hoje o programa recebe a palestrante e escritora Edila Zin, que lançará no próximo dia 16 de outubro no Centro Municipal de Cultura e Museu Willy Zumblick o seu primeiro livro infantil, A Casa de Lata Quadrada, uma história que fala sobre o amor de uma menina por uma casa diferente. Mas antes de continuarmos nosso bate-papo, eu quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASD, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASD.
Ô Edila, voltando então, eu estou muito curiosa em saber como é que surgiu a ideia do livro, mas eu quero que você termine de nos contar essa parte das crônicas, que daí você foi convidada a escrever crônicas, exato. Então, Aí no site da Clique RH. RH. Aí a Ivana me convidou e eu disse, mas tem certeza? Não tenho. E ela disse, eu gosto, né? Eu leio as tuas crônicas, eu gosto e eu quero colocar aqui também para os meus clientes, para todas as pessoas que acessarem o site. E assim, a cada crônica que eu enviava, meu Deus, assim, sabe aquela sensação? Ai, vai sair no dia tal. Meu Deus. É tão legal, eu me sentia tão orgulhosa com aquilo ali. Assim, cada crônica era um motivo de festa lá em casa. Eles no fim diziam, meu Deus, ela está descobrindo um mundo. Porque lá em casa a gente curte muitas coisas assim juntos. Sim, sim. E aí foi assim. Então eu estou com a Ivana, já minhas crônicas são quinzenais e eu adoro, né? Há quanto tempo, Edila? 3 anos. Já 3 anos? 3 anos, nossa. isso. O mesmo tempo do bate-papo direto. Eu estava começando as crônicas, eu estava começando aqui. Então, olha só. E aí, por conta das crônicas, eu recebi um convite seu, né, para participar de uma reunião Foi. da AGEB, mas é engraçado, eu vou contar aqui agora, né, claro, tu não sabes isso, eu até deixei porque eu acho que a gente tem que ser bastante sincera, né? Principalmente nesse assunto. Sim. Eu lá em casa disse, gente, eu vou numa reunião agora porque eu não quis dizer não, né? Assim, pelo telefone. Amiga. Então assim, a Renata é muito querida, então eu não quis ser muito indelicada, eu vou lá. Chegando lá, eu conheci a dona Amaline, que eu não conhecia só por nome. Eu fiquei tão encantada com aquela educação, eu fiquei tão encantada com aquela finesse que eu não tive coragem de dizer ali na frente que eu não queria participar. Naquele momento. Porque eu disse assim, meu Deus, ela é tão elegante, eu não posso ser deselegante a esse ponto, né? E aí eu percebi que tinham poucas pessoas, eu disse, não, então eu vou embora e eu vou dizer não na próxima reunião. Aí, assim eu fiz. Até eles disseram, vai pegar mais uma coisa. Eu disse, não vou pegar, eu vou falar não. Por causa do volume de coisas, exato. Né? E eu tinha recém dito que eu ia largar alguma coisa. Né? E aí, apareceu mais uma no caminho. Chego lá naquela reunião, eu vejo a Sofia. A Sofia me mostra aquele livro que escreveu aos 7 anos, né? E dizendo que já tinha um outro guardado e que estava escrevendo outro com 13. Eu pensei assim, meu Deus, por que eu vou dizer não? Eu vou ficar aqui para ver como é que isso funciona. Deixa eu só esclarecer para o pessoal que não conhece a AGEB, então, a Associação de Jornalistas e Escritura do Brasil. E o ano passado a gente abriu aqui a coordenadoria de Santa Catarina. Exato. E aí, como eu fui convidada para ser a coordenadora, eu comecei a chamar as pessoas que eu achava que tinha capacidade de fazer parte da coordenadoria. E eu fui lá para dizer não, porque eu só era escritora de crônicas. Eu pensei assim, o que eu vou fazer? Mais uma vez que tu pensasse. Olha só, é verdade. Aí quando eu vi a Sofia, eu pensei assim, não vou dizer não, porque se a Sofia com 8, com 12, com 13 escrever um livro, eu tenho alguma coisa para aprender com elas. E aí eu fiquei, porque eu imaginei assim, que mundo novo que ia se descortinar. Então eu queria aprender com vocês, né, o que universo era esse. E isso foi em novembro. Foi, por aí. Quando chega dezembro, eu mostro para uma amiga que eu tinha escrito uma redação de um encontro que aconteceu lá em casa. E ela disse, Edila, que lindo. Eu disse assim, pois é, eu tenho até outro, eu falei, né? Que eu também escrevi depois desse, que eu fiquei empolgada. Em 3 dias eu escrevi 2 historinhas. Aí ela disse, deixa eu ver a outra também. Aí eu mandei as 2, ela mandou para uma amiga, que mandou para uma amiga que tinha uma editora, e essa amiga ligou no dia 19 de dezembro, dizendo que tinha lido as 2 narrativas e que uma delas era extremamente, como é que ela usou a expressão? Didática. E eu pensei, meu Deus, o que é didática? Eu não escrevi nada, eu só porque fiz no começo relato. acho que é tudo muito intuitivo, a gente não fica pensando se vai ser para isso ou para aquilo, é tudo muito intuitivo, né? Eu não escrevi um livro, eu escrevi uma narrativa contando um fato que se sucedeu, né? Aí a mulher liga dizendo assim, eu quero lançar o livro
Daí, nossa, aquilo foi. Dia 19 de dezembro, bom, aquilo foi o meu presente de Natal. Edila, mas tu sabe, eu tenho que comentar aqui uma coisa também. Eu não me esqueço o dia que você me ligou. Eu estava em Porto Alegre. E você assim, Renata, eu escrevi a minha primeira história. Você lembra disso? Lembro. Eu tô tão emocionada, eu tô tão... Olha só, mas quantas coisas que vão acontecendo na nossa vida se a gente abre as portas, deixa as portas se abrirem. Exato, E a tua felicidade, eu falei, Edila, que maravilha. Então, foi essa bendita história que eu escrevi, que eu consegui escrever, que depois a minha amiga leu, que mandou para amiga, que mandou para amiga. Foi. Isso foi em novembro, eu estava lá na Feira do Livro. Isso, exatamente, né? Aí, porque o almoço aconteceu lá em casa em novembro, né? Nós vamos fazer mais uma paradinha. É rápido, né? Passa muito rápido. Mas a gente volta. Agora eu quero que tu fales do livro. Tá. Assim, não precisa dar spoiler, né? Mas não vou. depois a gente vai falar, então. Tá bom? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no nosso bate-papo literário de hoje. O programa recebe a palestrante e a escritora Edila Zin, que lançará no próximo dia 16 de outubro, no Centro Municipal de Cultura e Museu Willy Zumblick, seu primeiro livro infantil, A Casa de Lata Quadrada, uma história que fala sobre o amor de uma menina por uma casa diferente. Então agora vamos para a história do livro, Só não me aperta muito, porque eu não vou contar. Só um bocadinho. Não, mas é assim, ó, é uma história, realmente ela fala de uma menina com uma casa. Acontece que esse livro, ele tem, talvez ele tenha me deixado tão emocionada, porque na verdade é um relato de família, né? É um diálogo. Com a gente. É um diálogo entre mãe, pai e filha. E claro, a verdade é que o livro, ele conta exatamente o que aconteceu de um primeiro desprezo para depois se tornar num grande amor. Deixa eu te falar, eu já li, né? O que eu acho que... Todo mundo fala, por que o livro é didático? Porque ali eu acho que mostra, não vou contar a história, obviamente, Sim. Mas eu acho que, vamos dizer, o moral da história, assim, a moral da história é que tudo que é diferente, num primeiro momento, traz um estranhamento. Isso. Que não chega a ser um preconceito, não é, mas traz um estranhamento. Naturalmente. Naturalmente você estranha. Isso. Não é assim que eu imagino uma casa, não é assim que eu imagino uma árvore, não é assim que eu imagino uma cidade, enfim, não é assim que eu imagino uma pessoa, mas com o tempo, você vai convivendo com aquela situação, né? Eu acho que acho que isso está muito ligado, assim, foi o que me passou, assim. Então, eu ia falar isso. Eu acho que está muito ligado a essa questão do Caio, da Marina, né? Essa conversa que a gente tem muito sempre sobre valorizar o que tem dentro da gente, né? Essa questão de valores, a questão assim de saber olhar de uma outra forma, né? Além. Então, quando essa história se transformou num livro, eu fiquei apaixonada porque a ilustradora, por sua vez, ela também teve uma capacidade muito grande de interpretar este sentimento e colocar nas ilustrações aquilo que realmente aconteceu dentro da narrativa. Então, ela não buscou absolutamente nada fora, assim, ela se concentrou naquele texto e aí na primeira reunião lá em Porto Alegre, ela sugeriu já algumas coisas e eu fiquei encantada e também tenho que ressaltar que a proposta que veio inicialmente da editora, eu não aceitei por ser uma editora muito longe daqui e eu queria ficar próxima do processo porque era o meu primeiro livro, eu não sabia. Então eu acabei tendo a Iris Tanaka, que é a minha ilustradora, como minha professora, né? E o design gráfico também, que é o Pablo, também do Rio Grande do Sul, ele acabou coroando esse trabalho da Iris, né? E transformando esse livro numa obra de arte que eu considero, porque os dois souberam entender exatamente o significado. Isso, e no livro infantil, a ilustração,
ela completa a história, né? Ela é muito importante, muito importante, né? Então tem que encaixar a história ali e a ilustração, com certeza. E assim, aí de repente alguém, mas por que buscou uma ilustradora no Rio Grande do Sul? Porque a Iris e eu fazíamos parte da mesma empresa, da Tractebel Energia. Sim. Ela trabalhava na sede e eu aqui. E eu era apaixonada pelos rabiscos da Iris. E aí, um dia eu ainda comentei com ela, que legal, né? Se tu fizesse um livro, eu compraria de ti. Eu falei para ela. E aí, quando a gente se encontrou, eu disse, Iris, tu lembra, né? Eu já tinha comprado 3 livros artesanais dela, mas assim, de sentar para que eu pudesse, né, contratá-la como minha ilustradora, nunca me passou. Mas assim, foi um casamento perfeito. Edila, como é que estão os preparativos aí eu tô para o me sentindo lançamento? uma noiva, a noiva no primeiro casamento. Gente, eu tô tão feliz assim, que maravilha. Bom, lá em casa eles não podem mais nem ouvir falar na Casa de Lata Quadrada, porque é só o que a gente é o convite, né, que a gente já mandou pelo WhatsApp, porque é um evento público, né, no museu. Eu tô muito feliz porque eu vou ganhar uma homenagem, né, bem linda, eu não vou dizer aqui, mas é uma surpresa que vai acontecer lá no museu, de pessoas que me querem bem e que quiseram demonstrar isso no dia do lançamento. Então, eu tô com uma expectativa, porque eu tô feliz, né, eu tô com uma expectativa porque quando eu decidi escrever este livro e ter este resultado, eu queria, Renata, que o adulto pegasse esse livro e dissesse assim, não, esse livro vale a pena ler para o meu filho, dar de presente para o meu sobrinho, para o meu neto, para o meu afilhado. E eu já vi muita gente colocando isso no meu Facebook, né? Eu já tive uma primeira pessoa que disse, eu vou ser o primeiro comprador. Então, assim, muito legal. É bem legal. Isso deixa a gente muito feliz e muito motivada. Isso é legal porque a gente vê como a literatura transforma, né? Tanto quem então, escreve como quem lê. Né? Tudo depende da onde a gente está envolvida, do círculo de amizades, dessa rede de relacionamentos. Porque se eu tivesse dito não naquele primeiro dia, eu não teria tido a oportunidade de conhecer a Sofia, não teria oportunidade de conhecer esse amor de vocês, esse brilho nos olhos pela literatura, que eu chegava e dizia assim, meu Deus, mas eu não sinto isso, né? E aos poucos, assim, ainda não, claro que eu sou uma iniciante, eu estou engatinhando, né? Imagina. Mas eu sou uma entusiasta em tudo na minha vida, então essa mais uma vez é outro presente que a vida me dá. Eu quero que tu faça um convite, então, especial pro pessoal lá de casa. Olha para cá? Para lá. Para o lançamento. Tá bom, eu convido todos os nossos telespectadores no dia 16 de outubro, às 19h30, nós estaremos no Museu Willy Zumblick lançando então o meu primeiro livro infantil, A Casa de Lata Quadrada. Ai, que maravilha. Ai, gente, olha, estou muito feliz. Sucesso total. Obrigada. Te desejo muito sucesso, sabe que a gente torce e nós estaremos lá, com certeza. Você tem um papel fundamental nessa minha imagina. Primeira incursão, eu diria, né? Obrigada. Dentro das muito letras. Feliz. Eu que agradeço. E volta sempre, é lógico, né? Eu quero voltar para o segundo, porque o segundo já está aqui. Já tem projetos por aí, né? Já tem mais 4 projetos. Maravilha. E eu conversei hoje com a palestrante e escritora Edila Zin. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata Meadalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!